É mais sensível que qualquer câmera. É tão individual como uma impressão digital. Ele pode revelar nossos segredos emocionais e seu revestimento, na verdade, é parte de nosso cérebro. Esse órgão surpreendente não apenas vê, mas também dá sentido ao mundo à nossa volta. Conheça o olho humano por dentro, através dos olhos de um artista, a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. Realidade visual. Todas as manhãs, os raios de sol invadem nosso mundo, inundando-o de luz. Como a maioria das criaturas vivas, desenvolvemos olhos que usam essa luz para nos ajudar a entender o que nos cerca. Quando vemos uma paisagem ou um objeto, mesmo confuso ou complicado, somos capazes de interpretá-lo muito rapidamente. Estamos vendo 4 objetos aqui? Um em cada canto da imagem? É claro que não. Claramente é um rosto humano atrás de uma janela. Caroline, nossa artista, irá usar essa habilidade quando começar a pintar. Mas Guy, que faz filmes de arte, precisa usar uma câmera. E uma câmera não tem esse discernimento. Ela apenas captura a imagem. Achamos que vemos imagens como uma câmera, mas nossos olhos e cérebro fazem algo muito mais complicado. Uma câmera grava cada pequeno detalhe, inclusive todas as mudanças na luz. Mas o olho humano concentra-se apenas no que é importante. Por exemplo, a cor de uma laranja sempre parece a mesma. Na verdade, nossos olhos e cérebro identificam a cor laranja sob diferentes condições de iluminação. Reconhecemos uma banana em parte por sua cor e em parte por sua forma. Se queremos desenhar uma fruteira, procuramos por arestas, formas, texturas e sombras. Primeiro sondamos e depois analisamos a cena em busca de todas essas características. Uma câmera não pode fazer isso. Enquanto Guy faz seu vídeo sobre o trabalho da artista, sua câmera simplesmente grava a imagem numa fita e a leva para a TV, deixando a análise final para os nossos olhos. Artista talentosa, Caroline tem um bom olho para a composição. O cérebro e os olhos sempre trabalham em sintonia para ver e interpretar o mundo. Nossos olhos indicam aos outros o caminho para nosso cérebro e para nossa personalidade. Para aqueles que nos veem, nossos olhos são janelas para nossa inteligência, nossa consciência e, dizem, até para nossa alma. Eles certamente revelam o foco da atenção de Caroline, mas também mostram quando ela está cansada ou distraída. Eles sinalizam nossas emoções, de alegria, fúria ou aflição. Há algo errado? Bem, neste caso não. É apenas o pai de Caroline tentando ajudar na cozinha. Precisamos almoçar. Nossos olhos têm sucessivas formas de defesa contra irritações ou invasões. As pálpebras piscam para fechar o olho, e os cílios podem bloquear a sujeira antes dela entrar. Se qualquer coisa do mundo exterior conseguir passar, a defesa seguinte é a lágrima, que leva a sujeira embora. Os olhos produzem lágrimas a vida toda. Elas saem de glândulas lacrimais, localizadas na parte supralateral das órbitas, e banham continuamente o olho com uma camada aquosa.
glândulas minúsculas ao longo da pálpebra inferior produzem óleo. Esse óleo separa a lágrima do ar, formando uma película fina, lisa e inteiriça. Ela protege toda a superfície exposta do olho. Essa é a película de óleo emergindo sob a pálpebra. A lágrima também contém um bactericida para prevenir infecções. Nossas lágrimas raramente transbordam. Em vez disso, esse pequeno rio leva consigo células mortas, pó e até mesmo pelos minúsculos para o canto do olho, onde vão para um orifício, o ponto lacrimal. Esse tubo leva todos os detritos para o nariz. Piscamos com tanta frequência que nossos olhos ficam fechados praticamente meia hora por dia. Caroline, satisfeita com seu esboço, agora passará para as tintas a óleo e piscará menos a cada estágio de sua tarefa. Quando se concentra, ela pisca menos. Cada olho é uma esfera de 2,5 centímetros de diâmetro, que pesa 7 gramas. Cada esfera é movimentada por uma combinação de 6 músculos. Existe até um par de músculos que pode fazê-lo oscilar um pouco. O complexo processo da visão começa aqui. A luz entra no olho através de uma janela transparente no globo ocular, a córnea. Sua superfície protuberante divide a luz até um foco no interior do olho. É a refração. A córnea é construída como o para-brisas de um carro. Ela é composta de 3 camadas principais. E apesar de haver muitos sensores de dor para nos lembrar de ser cuidadosos, a região central da córnea é rija. Ela sustenta uma camada repleta de vida, de apenas 5 células de espessura. A córnea se renova constantemente. Novas células crescem no interior e, numa semana, chegam à superfície externa. Aqui, as células mais velhas são liberadas e, ainda vivas, são levadas pelo nosso fluxo permanente de lágrimas. Para fazer um foco preciso, a superfície externa da córnea precisa ser absolutamente lisa. Para corrigir qualquer ligeira irregularidade, a película de óleo na superfície garante um acabamento homogêneo. Minúsculos vasos sanguíneos fornecem oxigênio e nutrem a túnica conjuntiva, o branco dos nossos olhos. Mas eles acabam abruptamente no limite da córnea. Assim, temos uma janela límpida para o mundo exterior. Estamos apresentando Enciclopédia do Corpo Humano. Corpo Humano. Por trás da córnea, encontramos a parte mais característica de cada olho, a íris. Seu nome vem da deusa do arco-íris e ela é rica em cores e texturas. As cores são hereditárias e, como não afetam o funcionamento dos olhos, os detalhes podem variar muito. É uma marca da nossa identidade, com linhas e manchas tão únicas e particulares quanto uma impressão digital. Sob o microscópio, a íris é uma obra de arte moderna. Fibras brancas prendem as células coloridas a minúsculos músculos que regulam a pupila. Isso pode refletir as nossas emoções. Quando você está apaixonado, a pupila fica imensa. Mas isso também serve a um propósito prático. Ela fica maior quando escurece e menor quando somos expostos à luz forte. Quando se está com a pupila dilatada, apenas parte da vista está em foco. Aumente a luz, e quando a pupila diminuir, mais partes da imagem ficarão em foco. A íris é cercada por um fluido transparente e aquoso. Ele flui o tempo todo, reabastecido a cada 4 horas por glândulas localizadas atrás da íris para nutrir partes do olho que não têm irrigação sanguínea.
Ele flui através da pupila para banhar a parte interna da córnea e atrás da íris para banhar a lente ou cristalino. Visto de dentro do olho, o cristalino, ligeiramente amarelado, fica preso por fibras como os raios da roda de uma bicicleta e é circundado por um anel de músculo. Esse músculo pode comprimir-se e mudar de forma, adaptando seu foco. O cristalino deve ficar mais curvado e mais espesso para vermos objetos próximos em foco. Assim como o líquido num vidro refrata a luz, os olhos de Caroline repletos de líquido fazem o mesmo. Quando ela olha para um objeto, a córnea refrata a luz, que então passa por uma geleia transparente e natural para ser projetada na retina. Enquanto trabalha na pintura, ela está totalmente alheia a um fenômeno bizarro. A imagem é projetada na retina de cabeça para baixo. Cabe ao cérebro invertê-la novamente. A retina cobre 2/3 do interior do globo ocular. No fundo dos olhos, células especializadas absorvem a luz e transformam o que vemos num feixe de sinais elétricos. Mas, quando examinamos um corte transversal da retina, parece que alguém cometeu um erro maluco nos circuitos. A luz precisa viajar através de uma densa parede de células nervosas antes de atingir os detectores. Essas são as células que determinam a visão ou a cegueira. Há mais receptores de luz nos nossos olhos do que pessoas nos Estados Unidos, e mesmo assim eles cabem em 2 selos postais. Existem 2 tipos de receptores na retina. A maioria deles é formada por células longas e finas em forma de bastonete. Elas trabalham bem na luz menos intensa, mas podem detectar apenas imagens em preto e branco. A célula atarracada e pontuda é chamada célula cônica ou cone. Ela registra cores, mas funciona melhor na luz mais intensa. No centro da retina, existe uma região escura. No meio dela, o microscópio revela uma cratera. Essa minúscula depressão é repleta de cones, e a parede de células nervosas que os recobre é mais fina. Aqui na depressão, a luz penetra a retina mais facilmente, e os cones, no fundo, podem detectar os menores detalhes de um objeto. Instintivamente, Caroline mantém o pincel perto do centro da imagem, para que essa imagem caia na depressão repleta de cones. Assim, sua visão é mais nítida no centro e mais nebulosa nas bordas. O sensível centro da retina é facilmente danificável. A intensa luz do sol poderia queimar essas células. Contudo, o olho evoluiu para usar a luz do sol e para vê-la como todas as cores do arco-íris. O que vemos é luz refletida. Destes limões, apenas a luz amarela é refletida para as células cônicas dos nossos olhos, então as frutas aparentam ser amarelas. O olho humano pode distinguir milhares de cores. Todavia, temos apenas 3 tipos distintos de cones para traduzi-las. Um é sensível a toda uma gama de cores, inclusive o vermelho. O segundo tipo de cone concentra-se no verde e o terceiro capta melhor o azul. Assim como as 3 cores básicas podem ser misturadas para fornecer uma gama ilimitada de outras cores, as células nervosas na retina misturam os sinais dos 3 tipos de cones para dar a ilusão de outras cores. Apenas no centro da retina existem tantos cones. Nas bordas da retina, os detectores de luz menos intensa, os bastonetes, imperam. Mas no fundo da retina, os espessos cones estão em número muito menor que os bastonetes. Então, o limite da nossa visão não é apenas enevoado, ele também tem menos cores. A
A visão depende de reações químicas no interior dos bastonetes e cones. A mais importante delas ocorre quando a luz incide sobre uma molécula de cor púrpura dentro das células, chamada púrpura visual. Ela absorve a energia da luz e é alvejada, semelhante ao momento em que um filme é exposto à luz numa câmera. O olho sempre muda de posição, ajudando a evitar que as células sejam superexpostas. E, diferente do filme, a púrpura visual pode ser reciclada e reutilizada repetidamente. O olho nunca se fixa por muito tempo num único ponto. Talvez seja por isso que a técnica cinematográfica do corte de uma cena para outra funcione tão bem. Ela copia o que os nossos olhos fazem na vida real. Mas o que a câmera faz com tanta facilidade, um movimento panorâmico com velocidade contínua ao longo de um objeto, é virtualmente impossível para o olho humano. Em vez disso, ele precisa se fixar e analisar uma série de pontos ao longo do objeto. Mas focalize um objeto em movimento, como o pincel, e o olho o acompanhará de maneira uniforme. Estamos apresentando Enciclopédia do Corpo Humano. Corpo Humano. Dentro do olho, bastonetes e cones transformam o que vemos em sinais elétricos que fluem através de uma rede de nervos. Mas todos esses nervos são mais do que apenas fios levando mensagens para o cérebro. Como uma vasta rede de computadores, eles analisam os sinais para determinar as linhas e os limites do que estamos vendo. Na verdade, toda a retina faz parte do cérebro. Ela se conecta ao resto do cérebro por aqui, onde uma confusão de vasos sanguíneos mergulha junto com um espesso monte de fibras para dentro do nervo óptico. O nervo óptico tem 1 milhão de fibras de espessura. Mas olhe para trás, para onde a retina se encontra com o nervo óptico. Para abrir caminho para todas essas fibras, a camada de bastonetes e cones se interrompe. Então, esse pequeno círculo na retina fica cego e deixa uma área vazia na nossa visão do mundo, como Caroline está para descobrir. Feche um olho. Olhe para um dedo e mova outro na direção dele lateralmente. Existe um lugar onde a ponta do dedo desaparece. Sua imagem está no ponto cego. Nós não o vemos assim porque uma função especial do nosso cérebro, como um bom programa de computador, está sempre adivinhando o que existe naquele vazio e o preenche. Outros programas no cérebro ajudam a julgar velocidade e distância. Como qualquer animal que caça, desenvolvemos olhos na parte frontal da cabeça. Aqui, os olhos de Caroline movem-se para dentro e revelam a proximidade do pincel. As distâncias nessa pintura são uma ilusão. Ela é plana, mas nossos olhos podem ver em 3 dimensões. A câmera mostra como. Enquanto se move de um lado para o outro, ela capta diferentes pontos de vista, da direita e da esquerda. Nossos olhos também fornecem ao cérebro 2 imagens, mas o cérebro tem um programa para combiná-las. Em vez de 2, achamos que vemos apenas uma imagem em 3 dimensões. Caroline vê formas complexas, cores sutis, e também deve ver e orientar o movimento de sua mão em resposta a elas. Uma parte de seu cérebro analisa o que vê e capta as linhas e os contornos. Os sinais passam para uma segunda região que interpreta cores e novamente passam a detectar movimento, dando cada vez mais sentido ao mundo à sua volta em cada etapa. Aqui, a câmera registra apenas uma mancha branca mudando de posição e tamanho. Nosso cérebro vê um cavalo vindo em nossa direção. Nosso computador embutido faz com que as cores permaneçam sempre as mesmas, mesmo que a iluminação mude dramaticamente.
A câmera mostra as mudanças reais. Enquanto o olho e o cérebro insistem que uma laranja sempre é alaranjada. Vimos que essa percepção visual envolve sinais elétricos indo até muitas partes diferentes do cérebro. Nós registramos cor e brilho. Detectamos movimento, identificamos formas e calculamos distância, velocidade e tamanho. Vemos em 3 dimensões quando a retina combina as diferentes imagens de cada olho numa só. O cérebro preenche o ponto cego e limpa a imagem. Em pouco mais que um piscar de olhos, ele cria o que achamos que vemos. Pronto? Aham. E nossa artista sabe com certeza absoluta quando terminou de criar sua ilusão das frutas. Diferente da lente de uma câmera, nossos olhos veem o eternamente mutável mundo à nossa volta através de um filtro de aprendizado, discernimento, conhecimento, memória e experiência. Dizem que a câmera nunca mente, mas talvez o olho sim. Vamos pegar um pouco de ar fresco. Ele nos revela a maior parte do que precisamos saber sobre o mundo à nossa volta. Perfeito. Mas talvez a maior parte do que vemos seja ilusão.